E voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Você que está ligado na TV Alamanda pode participar com a gente. No nosso WhatsApp é 984004810. Eu estou recebendo aqui o Márison Santos, ele está como coordenador do Procon Rondônia. E ele está fazendo uma visita à nossa cidade, inclusive também olhando como está a situação. Primeiramente, boa tarde, Márison, tudo bem? Boa tarde a todos. É motivo de satisfação estar presente nesse espaço para melhor orientar o consumidor. Márison, vamos começar falando aí desse destaque que ganhou repercussão de ontem para hoje, na verdade, que é a questão do aumento do combustível no preço final nas bombas aqui no estado de Rondônia. Tem sido cometido abuso ou está tudo dentro da normalidade? O que acontece? Só fazendo uma observação, eu sou Márison, hoje estou a mando da coordenação, doutor Igor Genrego, para acompanhar os trabalhos aqui em Vilhena. E como você bem observou, por questões do anúncio da Petrobras, a questão do combustível que foi anunciado ontem, dia 10 de março, que começaria a ter validade a partir do dia 11, no caso hoje. Alguns maus fornecedores começaram ali a se aproveitar desse anúncio e já alteraram os preços do seu combustível. Observa-se que essa é uma das práticas abusivas que o Código de Defesa do Consumidor não permite, se assim posso falar. Na região de Rondônia, no caso Rondônia, o país inteiro tem sofrido isso. Rondônia não está sendo diferente. E qual a nossa orientação diante dessa abusividade por parte do comércio? É que o consumidor ele nos ajude a fazer denúncia. Inclusive, essa semana, nossa equipe de fiscalização do Procon Rondônia esteve aqui em Vilhena, na região do Cone Sul, fazendo esse trabalho de fiscalização, observando que a nossa preocupação é tirar de circulação o fornecedor de má-fé, aquele que tenta tirar proveito de qualquer forma em cima do nosso consumidor, que é o hipossuficiente na relação de consumo. Então, qual a orientação ao consumidor? Você que se depara com um problema desse, entre em contato conosco no site do Procon. O Procon desenvolveu um site ao longo desse período de pandemia para melhor atender o consumidor, que é o procon.ro.gov.br. procon.ro.gov.br. Lá vai ter a opção Quero fazer denúncia. Então é importante que você nos auxilie nessa situação. Qual a orientação? Tira uma foto da bomba, do preço que está sendo praticado, tira a foto da nota fiscal, alimenta a tua reclamação, a tua denúncia com esses documentos. Observando que o processo, o processo fiscalizatório, ele tem por base algumas documentações importantes para que possamos punir essa empresa. Veja, o auto de infração é lavrado em caso de alguma irregularidade e a empresa também ela é punida por porte econômico. Então, assim, multa mesmo por questões ali que ela vai praticar abuso quanto à matéria do consumidor. Nesse período de pandemia, nós percebemos, Márcio, um reajuste natural e reajustes abusivos em diversos produtos são fornecidos. Como é que tem sido a atuação do Procon nesse sentido, não só aqui na cidade de Vilhena, mas no estado de Rondônia? No estado de Rondônia, desde o período ali que começou na pandemia, acredito que foi o momento mais complicado em que passamos. Por quê? Tivemos aquele momento ali do preço do álcool em gel, do álcool em líquido, que alguns fornecedores começaram a exacerbar, sem justa justificativa. Observando que o país é um país do livre comércio. Então o Procon ele não vai tabelar o produto do fornecedor como ele vai vender. Mas vamos observar se há um aumento injustificado, que foi o que aconteceu em diversos momentos do período da pandemia. Desde a questão que iniciou ali do álcool em gel, a questão do alimento e assim por diante. O que nós orientamos ao consumidor é que diante desse problema, não se desespere e também não contribua com um fornecedor de má-fé para que ele tire proveito de vocês. Porque, veja bem, o aumento foi anunciado pela empresa, no caso a Petrobras, é um aumento que, segundo a empresa, é justificável. O que acontece? O fornecedor de má-fé, quando eu me refiro, ele pode passar a sua margem de lucro a partir da compra do novo combustível, com reajuste. Agora, o que a gente tem observado é o fornecedor que está com um produto com um valor antigo, ele já está tentando tirar proveito, já está vendendo. Ele nem conseguiu na refinaria comprar o produto novo. Então, assim, é esse tipo de conduta que a gente tem buscado incansavelmente, desde o período do início da pandemia até o momento de hoje, coibir esse tipo de prática. Lembrando que o Procon Rondônia ele tem uma agenda de fiscalização. Então a equipe Rondônia está a todo vapor
todos os dias, desde a capital aos interiores, inclusive a nossa equipe de fiscalização que teve aqui na região de Vilhena e ainda continua fiscalizando na região aqui do Cone Sul, para coibir esse tipo de prática. E o fornecedor que for deparado com esse tipo de conduta será penalizado. E a preocupação do órgão em si é cumprir o papel institucional, que é defender o consumidor dentro da legalidade, sempre observando o princípio do contraditório e uma defesa. Mesmo você, fornecedor que agiu de forma ilegal, você será devidamente notificado, apresentar suas defesas, e se assim pelo órgão julgador que entenda que não cabe, a sua defesa não foi plausível, será multado. Mas a nossa preocupação é essa. Então, aos consumidores fica essa orientação. Seja o nosso fiscal, mas de forma coerente. Observa as suas denúncias, junte documentos para que possamos fazer um trabalho de tirar do mercado esse tipo de profissionais. Márcio, uma pergunta, a gente tem recebido bastante reclamações aqui em relação ao serviço e a prestação de serviço feita pela Energisa aqui no estado de Rondônia. Como é que tem sido isso? Nós temos recebido muita questão sobre o corte com conta sem aviso prévio, sem aviso, corte com conta paga. Tem aumentado muito esse tipo de reclamação dentro do PROCON? O que acontece? O problema com a concessionária de energia, independente se é agora a Energisa ou a empresa da época, ele é um problema de muito tempo, que o consumidor já vem trazido ao PROCON. O PROCON em si tem trabalhado de forma aguerrida todos os dias para coibir qualquer prática ilícita quando se trata da matéria do consumidor. Hoje, o estado de Rondônia tem sido referência quanto defesa do consumidor nessa matéria, na legislação consumerista. Inclusive, acho que é de conhecimento de grande parte da sociedade, que a empresa em si ela não pode fazer vistoria no relógio medidor, um exemplo, sem a prévia comunicação ao consumidor. Por incrível que pareça, a lei está vigente, mas a empresa muitas vezes deixa de observar esses critérios. Vem outro ponto, a recuperação de consumo. Talvez você, consumidor, em algum momento, recebeu na sua residência uma equipe técnica da empresa que fez a recuperação, que fez uma vistoria no seu relógio, tiraram o seu relógio, trocaram, sem antes mesmo ser comunicado. E, posterior a isso, você recebe uma notificação sobre a justificativa que estão recuperando um consumo de um período atrás, que às vezes chega de 2.000, 3.000, depende muito do que eles fazem o cálculo. Observando que a recuperação de consumo ela tem base legal na resolução da ANEEL, a 414, mas observando também que temos critérios que a empresa tem que cumprir. E uma delas é a notificação prévia, que a empresa muitas das vezes não tem cumprido. Diante de qualquer dissabor em relação a esse caso, o consumidor deve buscar o PROCON, porque daí vamos orientá-lo. Se for o caso de abertura de processo, vamos abrir o processo, tramitar desde o processo inicial, a fase de audiência e punições administrativas também a cada caso que a empresa venha não venha cumprir o direito do consumidor. Então, o PROCON tem se tornado cada dia mais atuante, graças também à questão do consumidor, porque ele leva o problema ao nosso PROCON e a gente tem buscado soluções. E uma delas é punir a empresa quando ela não cumpre com a legalidade. Mais uma pergunta, tem a lei do superendividamento, como é que o PROCON está trabalhando para ajudar os consumidores rondonienses? Lei de superendividamento. Talvez o consumidor que está em casa não tenha conhecimento. Hoje nós somos um PROCON Rondônia, posso falar isso com propriedade, que tem sido referência no país. Esses últimos dias, nosso coordenador, Dr. Igor Jean Rego, tem feito um trabalho brilhante à frente da coordenação e montou o núcleo do consumidor superendividado. É uma matéria recente, eu acho que está menos de uma semana que a gente conseguiu implantar. O que essa lei diz? Ela veio para salvar a vida do consumidor endividado. Muitas vezes você tem vários credores, várias empresas que você deve. E quando você busca negociar com essa empresa, ela simplesmente faz aquela proposta de forma indevida. Você deve me pagar, por exemplo, R$500 de uma parcela e às vezes você tem um salário mínimo. A lei ela veio com essa preocupação de reunir todos os credores e fazer um plano de recuperação financeira desse consumidor, onde a gente tem uma equipe técnica que vai fazer um cálculo, vai fazer um levantamento das suas condições financeiras, os seus gastos, e convidar essas empresas para, em caráter de audiência, tentar o melhor propósito de acordo. Lembrando que esse é um projeto novo
estamos à frente de muitas instituições e, ao que tudo indica, dará certo, porque a lei ela veio modificando o Código de Defesa do Consumidor e trazendo ali uma solução para você, consumidor que está em casa, super endividado, que fica preocupado muitas das vezes ao dormir, como vai quitar a sua dívida. A orientação, busque o PROCON para que possamos analisar o teu caso e levar à frente a solução para te resolver esse problema. Observando, a lei deixa claro que a recuperação pode ser até 5 anos. Essa lei ela veio exclusivamente para o consumidor. É como se fosse uma recuperação de uma empresa, mas nesse caso específico é para o consumidor super endividado. Tá aí então a participação do Mário. Mário, você tem uma pergunta aqui, ó. No meu caso, a Energisa cortou a energia da minha casa com a conta paga e ainda alega que existe um débito e ainda por cima negativou o CPF do meu esposo em relação a esse débito. Olha, de acordo com a narrativa da consumidora, se de fato houve um corte sem justa justificativa, observando a comunicação de corte, muitas das vezes, o padrão que a gente tem observado no nosso dia a dia de atendimento, ela vem diretamente na conta de energia. Então, é interessante que você veja naquele campo lá de informação se a empresa ela justificou o seu corte. Corte a partir de tal data referente a débito X. Na maioria das vezes ela vem dessa forma. Se da forma que o consumidor falou para a gente aqui agora, não tem essa informação, a empresa está agindo de forma ilegal. E ela deve sim buscar o PROCON. Conforme orientações, a gente vai abrir processo e, se porventura for confirmado ao longo da tramitação processual, a empresa ela vai ser punida administrativamente e o consumidor pode recorrer ao judiciário para eventual dano moral. Observando que o acordo feito no âmbito PROCON não tira o direito do consumidor ir para o judiciário, que às vezes o consumidor ele fica um pouco confuso. Eu tenho que primeiro ir para o judiciário? A intenção do órgão, no caso a originalidade do órgão é essa, filtrar as informações, buscar resolver o máximo possível na Corte de Defesa do Consumidor e, caso sendo resolvido e mesmo assim for confirmado que a empresa ela praticou ato ilícito quanto à moral do consumidor, ele pode buscar o judiciário. E um fato novo, a qual o PROCON Rondônia tem tido, que os nossos acordos do PROCON que tramitam em sede de audiência, após a audiência, ele é chancelado, ele é homologado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Então, a nossa ata de audiência hoje, ela é levada para o Tribunal de Justiça e ela vira um título executivo. Qual seja, se porventura qualquer empresa que tramitou no PROCON fez um acordo e não cumpriu, você entra no judiciário apenas cumprindo, pedindo cumprimento daquela audiência. E aí os demais direitos que assim tenha, caso tenha. Tá certo, então eu quero saber se é normal, em plena época de cheia, abrindo as comportas das hidrelétricas, a questão da tarifa vermelha, né, que tá todo mundo falando. Olha, agora. Essa questão aí da tarifa vermelha, isso agora nesse momento não consigo entrar no mérito, veja bem, porque isso já vem uma questão da própria agência reguladora, né, da própria agência reguladora que fala a respeito desse assunto. Mas o consumidor tendo dificuldade, quanto qualquer dúvida, busca o PROCON para que possamos juntos analisar a legalidade e buscar uma solução quanto aos órgãos competentes, caso não seja junto ao PROCON, a gente orientá-lo também. Então tá aí, eu quero agradecer a presença do Márison. Márison, obrigado pela sua participação e deixar aí, o pessoal pode acessar o site do PROCON, coloca o site do PROCON, tem como colocar, meu diretor? Na tela aí o site do PROCON. procon.ro.gov, maravilha, é esse daí. Para que as pessoas possam acessá-lo. Enquanto ele coloca no telão, vou observar algumas coisas. Observa ali que tem a opção denúncia, aquele bloqueio telemarketing que os senhores recebem ligações, diversas ligações chatas, de cobrança, os senhores conseguem fazer esse bloqueio também na nossa plataforma. Além da reclamação, doutor, eu quero fazer uma denúncia, eu quero fazer um processo, abrir um processo. Como que eu faço? Você vai nesse campo aí de reclamação, a qual está sendo identificado, você preenche todos os requisitos, faz seu mini relato, o PROCON da cidade competente irá receber essa reclamação. Aquilo que faltar, os nossos servidores irá entrar em contato contigo, dar a devida atenção e para tentar resolver teu caso, abrir o processo e dar todas as instruções. Observando que passa a ter validade aquela nova resolução, a qual as ligações telemarketing têm que iniciar com 0303, então já começou a valer. Então você já consegue agora identificar quando que é uma ligação, aquelas ligações perturbadoras que muitas das vezes são reiteradas vezes durante o dia, quanto cobranças ao consumidor. Não é que a cobrança ela não possa acontecer, mas a forma insistente em momentos que às vezes o consumidor está no trabalho e deixa de atender ligações importantes em decorrência dessa insistência por parte das empresas de telemarketing. Tá, então o pessoal pode acessar procon.ro.gov.br
e ter todo o acesso às informações ali, tanto reclamação, denúncia e essa questão do bloqueio do telemarketing. Obrigado, Marisson. Obrigado pela vinda. Muito obrigado. E a todos os consumidores, atentem a seu direito e estamos à disposição. Muito obrigado. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já eu volto com o Bronca Livre.